A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que satisfação poder estar de volta aqui no canal O Leitor da Bíblia. O meu nome é Ronivon e estamos aqui para trazer alguns subsídios sobre a nossa nova lição para o primeiro trimestre aqui de 2020. Nós já falamos sobre essa lição aqui, nós falamos um pouco a respeito do comentarista, que é o pastor Cláudio Honor de Andrade, mas neste vídeo nós vamos falar um pouco a respeito da nossa primeira lição, as novas lições bíblicas para os adultos do primeiro trimestre de 2020 trata sobre o tema a raça humana, origem, queda e redenção. Vai ser um estudo baseado, falando sistematicamente, em um tema da antropologia bíblica, não da antropologia convencional, com alguns fatos que não são coerentes com a palavra. Mas todo esse estudo vai ser baseado na antropologia bíblica e teológica. Então, nós vamos aprender aí todo esse trimestre sobre a doutrina do homem, Falaremos aí sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E a nossa primeira lição para o dia 5 de janeiro de 2020 tem como tema Adão, o primeiro homem. Vamos falar aí um pouco a respeito da pessoa de Adão, da criação do planeta Terra, da criação do universo. E temos aí o nosso textuário que está lá escrito no capítulo 1 e versículo 26 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A nossa verdade prática fala o seguinte: o homem não é um mero detalhe do universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós podemos reforçar que o homem não é um capricho do acaso. O homem não foi um acidente do Big Bang, do universo, não foi uma evolução de uma pasta gosmenta. Não, o homem foi criado por Deus com um propósito definido, e todo esse propósito nós vamos aprender sistematicamente aqui, estudando toda essa lição durante todo esse trimestre. Então vamos lá, um fato interessante a respeito da doutrina do homem, sobre a antropologia, ela vem para sanar e responder algumas dúvidas que surgem a respeito do homem durante todos esses anos que ele vem andando sobre a terra. E dentre tais perguntas nós podemos destacar, por exemplo, qual o objetivo de Deus ter criado o homem? Por que Deus criou o homem? E qual é o propósito do homem no planeta Terra? Então, o estudo do homem ele procura responder, além de outras, estas perguntas também. É um estudo que todos precisam ficar inteirados, ao seu respeito. Não é algo difícil de ser aprendido, porque o comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, é um homem erudito. Ele tem uma facilidade muito grande de passar conhecimento, e ele trocou em miúdos para que todas as pessoas de todos os níveis intelectuais possam aprender a respeito desta doutrina, a respeito da antropologia, a respeito da doutrina do homem. A introdução ela fala o seguinte, que o tema desse trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria
redenção. Nesta lição veremos que a doutrina bíblica do homem, em seguida, nesta lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus. Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa Palavra de Deus. O primeiro tópico aqui da nossa lição fala o seguinte: a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem? Né? Você já se perguntou para você mesmo, que é o homem? Você já se perguntou? Muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas se questionam: o que eu sou? Né? O que eu sou? Então, a doutrina bíblica do homem, ela procura sanar essas dúvidas, esses questionamentos. A fim de a conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Primeiro, definição, né? Definição dessa doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Esta disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem, né? Se a gente pegar a palavra antropologia, né? Antropo, que refere-se a homem, e logia, que refere-se a estudo. Então, estudo do homem. Fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, a nossa única regra infalível de fé e prática. Todavia, servimos-nos também como fontes auxiliares do nosso credo, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil e dos livros textos devidamente aprovados pelas autoridades da nossa Igreja. Objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro objetivo: responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde eu vou? Né? Que objetivos interessantíssimos. Segundo, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. É muito interessante esse segundo objetivo aqui, né? Porque ele vai de encontro justamente àquela máxima que as pessoas dizem que nós não dependemos, que muitas pessoas falam que não dependem de Deus, né? Principalmente aquelas pessoas que se denominam ateus e não acreditam em nada, né? E negam totalmente que o homem seja dependente de Deus. A doutrina bíblica do homem, ela tem esse objetivo de esclarecer, mostrar e afirmar para o ser humano que ele é extremamente dependente de Deus, o mantenedor de todas as coisas. O terceiro objetivo, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Esse terceiro objetivo também é extremamente importante, né? Fazer com que o homem reconheça que ele precisa ter a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Reatar essa comunhão que foi perdida com a entrada do pecado na vida do ser humano. E o quarto objetivo é consolar-nos quanto o nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, né? 4 objetivos maravilhosos aí que a doutrina bíblica do homem ela nos traz. Então, o comentarista aqui ele parte para bem lá no início do Gênesis, falando sobre a criação dos céus e da terra. E uma coisa precisa ser levada em consideração, uma coisa que eu li aqui, li no livro que acompanha a lição, né? Eu digo que acompanha para quem adquire, né? É um livro
é um livro de referência que eu li e também eu ouvi da boca do próprio pastor, assistindo os vídeos dele no YouTube, né, que infelizmente existem algumas linhas teológicas, algumas pessoas que se dizem teólogos, né, e principalmente os teólogos liberais, algumas correntes teológicas liberais que não acreditam, né, na inspiração, na veracidade dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mas o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro filho de Deus, ele acredita piamente, com toda a fé do seu coração, que toda a Escritura é divinamente inspirada. O Gênesis, em particular os seus 11 primeiros capítulos, não é uma fábula, né? Não é uma mera invencionice. É a palavra de Deus inspirada e verdadeira. O crente precisa acreditar piamente que tudo que está escrito ali veio diretamente do coração de Deus, né? E foi daquele jeito que aconteceu. Mas algumas pessoas, eles não acreditam na veracidade daqueles fatos, né? Eles nem acham que sejam de fato fatos, né? É bem complicado. Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa esparrela de acreditar nesses teólogos liberais. Todo cuidado é pouco, meus amados irmãos. Então, o nosso comentarista ele fala o seguinte: em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, e só então vem a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador prepara-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos, né? Primeiramente, Deus criou os céus e os anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos, né? E sobre essa criação, sobre esses fatos, sobre os pormenores, infelizmente, a Bíblia ela não nos dá detalhes, porque, como diz Deuteronômio 29:29, determinadas coisas a gente não precisa saber. Isso só cabe única e exclusivamente a Deus ter conhecimento de tais fatos. Então, o que ocorreu, como foi, como se deu, né? A Bíblia não relata. A Bíblia se limita apenas a dizer que Deus criou os céus e Deus criou os anjos, e só, né? Deus a tudo criou com a inigualável sabedoria. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo no planeta sustentável, né? A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado em Provérbios capítulo 8. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes, ricas em variedades, né? Uma coisa que eu acho interessante aqui é que tudo que Deus criou perfeito com sabedoria, né? E a gente vai ver um pouco lá mais na frente sobre a missão do ser humano aqui nessa terra. E uma coisa que me chama a atenção é esse alarde que algumas ONGs, algumas instituições mundiais, né, andam falando aí, né, que vai acabar isso, que vai acabar aquilo, que vai acabar aquilo outro, não vai ter comida. Não, gente, quem sustém esse planeta, quem sustém é Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele já fez tudo perfeito para que nada faltasse para o ser humano, mesmo o ser humano sendo do jeito que é, né? Deus, Ele sempre vai prover a chuva, Deus sempre vai prover o oxigênio, não vai faltar oxigênio para ninguém, por mais gente que tenha se multiplicando no planeta. Deus vai suprir a necessidade de todos, porque isso dá prazer ao Senhor, né? Sustentar esse planeta. Aí ele continua: a criação de Adão, o primeiro homem, né? Terceiro tópico. O primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe do universo, nem surgiu por acaso, como nós já havíamos comentado de início. O ser humano é o resultado de uma decisão
amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criada por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Deus não precisava ter criado o homem. Isso deve ficar bem claro na mente de todas as pessoas que se chegam a Deus. É que Deus não precisa de mim. Deus, Ele não precisa de você. É o que eu mais amo em Deus, o que eu mais admiro em Deus, né? Por Ele ser poderoso e absoluto. Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir, para ser Deus, né? E Ele não precisava ter criado o homem. Ele o criou para a sua honra e para a sua glória, né? É o homem que precisa de Deus e não o contrário, porque ele nunca precisou e nem vai precisar de nós. Deus é poderoso, Deus é onipotente. Seguinte, primeiro subtópico, o concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, né? Que expressão bonita, né? A formação do ser humano foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus. Ele criou porque Ele quis. Deus é maravilhoso, né? Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nelas habitássemos e para que dela tirássemos nosso sustento. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente os evolucionistas. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso, né? Eu acho interessante a capacidade de acreditar. Todas as vezes que eu me admiro com a capacidade de acreditar em teorias como essa galera aí do evolucionismo tem, eu me lembro de um livro que eu tenho aqui, né? Que tem um título muito sugestivo: Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E quando eu ouço, né, essas narrativas desse pessoal aí que acredita piamente que na evolução das coisas, né? Eu digo, quanta fé que esse povo tem, né? Porque é de se admirar, né? A quantidade de fé explodiu e o negócio veio a existir, um processo que levou 2 minutos, é complicado, é complicado. Eu fico admirado com a capacidade de crer dessas pessoas que acreditam que a teoria da evolução, né, que o evolucionismo é uma verdade, né? Eu fico pasmo. Eu não sei aonde que eles vão conseguir tanta fé. Eu acho mais válido, mais sóbrio acreditar na narrativa bíblica da criação, no criacionismo, né? É muito mais coerente. Vamos lá. O homem torna-se alma vivente, terceiro subtópico do terceiro tópico. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos-nos com os nossos semelhantes. Comparando, né, o ser humano foi a criação, foi a coroa da criação de Deus, né? Foi a obra-prima da criação de Deus,
E se for para comparar, não tem nem comparação. Deus, ele fez o homem com as suas próprias mãos, do pó da terra, do barro. Deus, ele esculpiu o ser humano a partir do barro, a partir da terra, a partir do pó. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi criado com toda essa complexidade sentimental, mental, dotado de raciocínio, dotado de intelecto, dotado de todas as faculdades mentais, diferentemente dos outros animais, que não dispõem de toda essa complexidade mental, psicológica, sentimental que o ser humano ele tem, De fato, o homem foi de fato, uma obra-prima da criação de Deus, Deus deu o seu melhor na hora de criar o homem. Ele criou com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado. Deus, de fato, ele criou o homem com muita perfeição, embora depois o homem ele buscou outros caminhos, mas a parte de Deus foi feita perfeitamente na hora da criação. E para finalizar aqui temos o quarto tópico, A missão e a tarefa do homem. Ele divide aqui esse quarto tópico em 3 subtópicos, Que a primeira missão do homem é glorificar a Deus. A segunda missão do homem, acredite vocês ou não, é propagar a espécie. Sim, senhores, E a quarta missão do homem é governar e administrar o planeta, Eu achei bem interessante esses tópicos aqui sobre a missão de Deus, Como nós já havíamos falado, Deus criou o homem para que ele o glorificasse. Deus criou o homem para a sua glória. E o primeiro ponto aqui, o primeiro ponto da missão do homem, da tarefa do homem aqui nessa terra, é glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que privilégio maravilhoso do ser humano ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. É algo extremamente maravilhoso. Por esse motivo, toda vez que alguém seduzido pelo diabo adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa: e serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Então, primeira tarefa, Primeira tarefa, a primeira missão: glorificar a Deus. Que tudo que a gente faça seja para glorificar o nome do Senhor. Que a nossa vida glorifique ao nome do Senhor. Que tudo seja feito para a glória e honra do nome do eterno e soberano Deus. Segundo, propagar a espécie. Sim, senhores, Deus ordenou também ao homem deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Leia juntamente com a sua esposa e filhos o Salmo 128. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. E nessa parte que ele fala de propagar a espécie, entre alguns fatos que tem tomado conta da vida do homem pós-moderno, que são esses entre aspas, casamentos com pessoas do mesmo sexo, Como todos nós sabemos, pessoas do mesmo sexo, elas não produzem, elas não procriam, Elas não propagam
a espécie. Não há propagação de espécie na união de um macho com outro macho, de uma fêmea com outra fêmea. A propagação da espécie, que é o mandamento divino, né, que é algo que tem que ser feito para a glória de Deus, só acontece na união heterossexual entre um homem e uma mulher, entre um homem do sexo masculino, uma mulher do sexo feminino, né? Porque você tem que dizer que é um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino, porque tem por aí muita mistura, né? Tem pessoas que se dizem que é mulher, mas é do sexo masculino, e tem pessoas que se dizem que são homem, mas são do sexo feminino. É um negócio que dá uma pane assim na cabeça da gente. Mas por isso que hoje a gente tem que tomar o cuidado, né, de dizer tudo certinho. É um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino. O casamento só pode ser, biblicamente, casamento aprovado por Deus é com um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino, né? E essa união deve ser monogâmica, né? Entre os dois, não pode ter o terceiro ou o quarto parceiro nessa união, né? E essa união também, ela precisa ser indissolúvel. Essa união não pode ser desfeita, como o próprio o texto sagrado diz, não separe o homem o que Deus uniu. E é isso. Então, propagar a espécie, né, é uma das missões. E por último aqui, governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Em seguida, criou Adão, que tendo por lá o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir experiências necessárias para governar e administrar toda a terra. Ele passaria a extrair do solo, do qual fora tirado, tudo quanto viesse a necessitar. Que tudo, pois, seja consagrado para a glória e a honra do nome de Deus. E o nosso comentarista, ele conclui dizendo o seguinte: acredito que nessa lição conseguimos responder a essa pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus. Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade e refletir-lhe a glória e trabalhar com humildade e com humildes e sábios obreiros em sua grande, imensa vinha. A Deus toda a glória. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos por mais essa lição. Vá à escola bíblica amanhã, né? Caso Jesus não volte, porque se ele voltar, a gente não vai precisar mais ir à escola bíblica. Mas vá, leve a sua família, leve a sua esposa, leve seus filhos, leve uma pessoa conhecida, um vizinho, um amigo. Não deixe de frequentar a escola bíblica. É muito importante. Frequente assiduamente a escola bíblica, né, porque eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. O meu desejo é que o eterno Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade e faça a sua inscrição no canal agora. Lembre-se também de avaliar esse vídeo com o seu gostei. Avalie esse vídeo positivamente. É muito importante para que o YouTube recomende o conteúdo do meu canal para outras pessoas. Tá bom? Compartilhe também com os teus amigos nas redes sociais. Nos ajude na divulgação. Um forte abraço. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo no teu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.